Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria nessa noite de poder ministrar uma palavra que, em nome de Jesus, vai ser alimento para o seu espírito. A palavra de Deus diz que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, do alimento espiritual, o alimento eterno, que não é nada menos do que a palavra de Deus. Este é o alimento que sustenta o nosso espírito, que faz com que nós não morremos espiritualmente. É por isso que nós devemos nos alimentar desse alimento todos os dias. Todos os dias nós temos que ler a palavra de Deus, todos os dias nós temos que meditar nas Escrituras, no Santo Mandamento, que é o alimento espiritual, que me dá ânimo para poder caminhar, para poder enfrentar as lutas, para poder vencer o homem natural, o homem carnal, que não quer as coisas celestiais, porque a Bíblia diz que o sangue e a carne não vai herdar o reino celestial. Por isso não é interessante para o homem natural buscar as coisas espirituais, porque o homem natural ele é inclinado para as coisas terrenas, porque ele é do pó, então ele busca as coisas terrenas. Ele busca prostituição, adultério, bebedeiras, fornicação, orgias e coisas semelhantes a que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5. Então perceba que se você deixar esse homem natural que habita em todos os seres humanos, todos os homens, todas as pessoas têm o homem natural, que é o homem da herança adâmica, é o homem adâmico. Então nós temos esse homem adâmico que ele luta contra o homem espiritual. E esse homem adâmico ele tem que ser mortificado através do jejum, através da oração e através da leitura da palavra. Se esse homem natural ele vencer o homem espiritual, eu quero dizer para você que os pecados eles vão vencer você. Ou seja, se você é inclinado para a fornicação e o homem natural ele estiver mais forte com o espiritual, ele vai levar você a fornicar. O que é a fornicação? É o sexo entre solteiros. É o rapaz que tem relação sexual com a moça que não é esposa dele e a moça que tem relação sexual com o rapaz que não é o marido dela. E também outros tipos de pecados sexuais, pornografia, masturbação, também adultério, cobiça, que é você cobiçar com os olhos uma pessoa, um homem que cobiça uma mulher que não é esposa dele, cobiça, adultério espiritual. A mulher cobiça um homem que não é o marido dela, adultério espiritual. Então tem os pecados também, que nós estamos no final de semana, hoje é domingo de manhã, sábado para domingo. Muitos estão nos pancadões, estão nas bebedeiras, estão nos forrós, estão nos funks, estão assim, agora fazendo uso de entorpecentes. E o pior é que tem muitos crentes que estão agora afastados dos caminhos do Senhor, e por deixar de alimentar o homem interior, que é alimentado através da leitura da palavra diária, da oração e da meditação, ele está agora sendo controlado pelo homem natural, que é inclinado para as coisas terrenas, que não quer saber do céu. Ou seja, então muitos estão usando entorpecentes, estão agora ingerindo bebidas alcoólicas, estão nas fornicações, estão agora correndo perigos de partir agora sem a salvação. Por quê? Porque deixou de alimentar o homem interior, deixou de alimentar o homem espiritual. E o próprio Jesus, ele fala em sua palavra, em Mateus capítulo 4 e também Lucas capítulo 4, que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está escrito: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então nós precisamos nos alimentar desse alimento espiritual todos os dias, beber dessa água espiritual todos os dias. A Bíblia diz que o rico lá no inferno, ele pediu água. A água não é essa água natural, essa água que é H2O, é a água espiritual. A Bíblia diz que virão tempos que as pessoas vão ter fome, não fome de pão, nem sede de beber, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Vão correr de um lado para o outro e não vão encontrar. Porque, irmãos, o alimento espiritual é o alimento que vai te dar força para vencer a carne, o homem natural, que ele é inclinado para o mundo. Vou pegar um exemplo aqui da história que fala sobre os filisteus. Os filisteus, na tipologia bíblica, representam a carne. E o Egito, na tipologia bíblica, representa o mundo. Então a carne quer o que o mundo tem para oferecer. E o que é que o mundo tem para oferecer para a carne? Tem prostituição, tem adultério, tem fornicação, pornografia, tem bebidas alcoólicas. Ou seja, muitas jovens agora estão agora se drogando, bebendo cerveja, bebida alcoólica, cigarro, porque é o alimento da carne. A carne é inclinada para o pecado. Então, o diabo está usando o mundo para dar o que a carne quer. Então, perceba, nessa luta espiritual, nós vencemos 3 inimigos muito fortes, que é a carne, que é o mundo e que é o diabo. O diabo, ele dá o mundo, e o mundo é o que a carne quer. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. Todos nós temos a nossa carne que é inclinada para o pecado. Nós vamos só vencer a carne se nós todos os dias tirarmos tempo para ler a palavra, para estudar a escritura e meditar. Não é só ler, é meditar. Gaste o máximo do tempo possível que você tem no estudo da palavra. Eu aconselho para você, desligue a televisão, pare de assistir futebol, pare de assistir, perder tempo com as coisas seculares que há no mundo, a distração. Você sabe qual a arma que o diabo mais está usando nesses últimos tempos? É a distração, é o entretenimento. Ou seja, é a Netflix, é o futebol, é um entretenimento, porque ele vai fazer esse daí para roubar o tempo que a pessoa tem com as escrituras. Você já imaginou quanto tempo as pessoas gastam na frente da televisão? Quanto tempo as pessoas gastam na frente das redes sociais? Eu não estou falando nem de pecado, assistindo coisas imorais. Estou falando de coisas assim que é até mesmo saudável, que é o esporte. Assistir um futebol, não é pecado você assistir um futebol, não é pecado você assistir um filme assim, que não tem moral, um filme educativo, né? Um filme que é um documentário, né? Não é errado você fazer isso, não é errado você gastar tempo pesquisando receitas para fazer uma boa comida, um alimento para a ceia do domingo, não é errado você fazer isso, não é errado você cuidar da aparência, você ir atrás de comprar roupas, não é errado você se preocupar com as coisas dessa vida. O errado é quando você gasta muito mais tempo com essas coisas, mais com as coisas seculares, com as coisas do mundo, do que com as coisas de Deus. Porque ao fazer isso, o diabo, sem você perceber, está roubando um tempo precioso que ia ser para você se alimentar da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Marta e Maria. Marta, ela estava, essa passagem aí de Marta e Maria, se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10. Está lá no finalzinho desse capítulo, do capítulo 10. Está Marta e Maria. Marta e Maria são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Então Marta estava muito ocupada com os afazeres da casa. Não é errado, Marta era uma mulher crente. Ela mesmo confessou que Jesus é o Cristo. Então Marta não era uma mulher, a mulher crente, mas ela estava muito ocupada com a religião. Tem pessoas que se preocupam mais, tipo assim, com os adornos da igreja, se preocupam mais em pintar a igreja, a estrutura física da igreja. Não é errado você se preocupar com os bancos da igreja, com os microfones, né, com a pintura,
a liturgia do culto, não é errado. Mas o mais importante, apesar de você, o tempo com Deus na oração, na leitura da palavra. Ou seja, Marta ela está mais preocupada com a liturgia, né? Está mais preocupada com o serviço. Por exemplo, assim, Jesus chegou lá, era um hóspede, aí Marta está preocupada em agradar a Jesus, com os tinha muitos afazeres, tinha afazeres domésticos, e tinha que preparar comida e todo esse negócio. E Maria escolheu a melhor parte. Qual a minha parte? Está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Então, assim, quando você é mais abençoado, é quando você tira o seu tempo das coisas seculares e se volta para Cristo. Porque isso daí, irmão, vai te ajudar, vai te fortalecer. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa passagem se encontra em Neemias capítulo 8. A alegria é o alimento espiritual. Ele vai dar força, vai dar alegria. Por exemplo, a pessoa ela acorda, ela precisa trabalhar, ela precisa ter energia para poder trabalhar. Então, assim, na cabeça mesmo, ela gasta energia. A pessoa usa a cabeça ou o físico, elas gastam energias. Então, ela precisa repor essa energia através do alimento físico. Qual é o alimento físico? O arroz, o feijão, são as proteínas, os carboidratos, os sais minerais, são alimentos que vai repor as fibras, vai dar energia. O carboidrato para que ele serve? Para dar energia. As proteínas, ela reconstrói os músculos. E os sais minerais é muito importante, estão nas hortaliças. Então são alimentos para o físico. Então você precisa desses alimentos para você ter saúde, ter energia, ter saúde para você poder sobreviver. Mas nós também temos um homem interior que precisa de um alimento espiritual. E onde que você encontra carboidratos espirituais, proteínas espirituais, sais minerais espirituais? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que vai dar força para o homem. O homem, ele morre espiritualmente quando ele deixa de alimentar da palavra. Por exemplo, se a pessoa fica muito tempo sem alimentar, uma hora ela vai morrer de fome. Então, se o homem espiritual deixar de se alimentar espiritualmente, que é como se alimenta para ouvindo, é pelo ouvido que você se alimenta. Então a Bíblia diz que destrói que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa parte se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 17, se não me engano. Então, a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, alimentar para que o seu homem espiritual não venha morrer. Porque a morte espiritual é a morte eterna. A morte física é finita, mas a morte espiritual é eterna. Qual que é mais vantajoso? Você ter uma morte finita ou uma morte infinita? Qual que é a pior? Você ter uma morte finita ou uma morte infinita? Claro que é a morte finita. E para você não morrer infinitamente, você precisa se alimentar do Espírito. O próprio Jesus mesmo, ele foi tentado pelo diabo. O diabo falou para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão pelo homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, é muito importante você gastar seu tempo lendo a palavra, estudando, desfaça das atividades, gaste tempo lendo a palavra, gaste horas lendo a palavra, leia livros, leia a Bíblia toda. A Bíblia, vou explicar para você, a Bíblia são divididas em 9 seções. A primeira seção é conhecida como Pentateuco, a segunda é como livros históricos, a terceira é como livros poéticos, a quarta é como profetas maiores, a quinta é como profetas menores, a sexta é como livros históricos, a sétima é como cartas paulinas, a oitava é como epístolas gerais, e a 9 é o Apocalipse, que é o livro da última revelação. A Bíblia ela possui 66 capítulos, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia é um livro inspirado por homens, inspirado pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, Deus deixou a palavra aqui, e a palavra é Jesus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo é a palavra de Deus, a palavra de Deus encarnada. Então Jesus hoje está em nosso meio através do Espírito Santo e da palavra. A palavra não é tinta, o material, né, o papel, não. É a inspiração que está na palavra, na escritura. Então essa inspiração que vai te levar para o céu. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui. Jeremias, ele desejou muito do alimento espiritual. Ezequiel também desejou muito o alimento espiritual. E lá em Apocalipse, capítulo 10, lá tem um livrinho que o anjo deu para o profeta, para o João comer o livrinho, o alimento espiritual. E a mensagem, o alimento espiritual, ela tem duas mensagens. Tem a doce e tem a amarga. A doce, o alimento doce, o que é doce como mel, é a mensagem dos salvos. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne. Então o alimento espiritual para nós, salvos, é a alegria do Senhor, é a nossa força. O alimento espiritual nos dá ânimo. Por quê? Porque nós nos alegramos. Nós, os crentes, nós lemos o livro do Apocalipse, nós sentimos alegria da salvação. Mas para os ímpios, com o coração deles estão neste mundo, é terror, é medo, ficam apavorados. Então, irmão, por isso que a mensagem ela é doce para os salvos, mas é amarga para as pessoas que não são salvas, que têm a mente inclinada para as coisas deste mundo, irmão. Irmão, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não deixe de tirar tempo para a leitura, para a oração também é alimento, a oração é alimento, a leitura da palavra é alimento. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. Você sabe para aquele que serve a armadura de Deus? A armadura de Deus serve para nós lutarmos contra os falsos profetas, contra os anticristos, contra as heresias, para nós nos defendermos dos lobos ferozes, para nos defendermos de pessoas que nos enganam, das heresias do gnosticismo, heresias de pessoas heréticas, que iludem os estados, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não têm maturidade espiritual. Por falar em maturidade espiritual, o livro que fala sobre maturidade espiritual, sabe o que é? São as cartas de Pedro. A primeira carta de Pedro possui 5 capítulos. Já a segunda carta de Pedro possui 3 capítulos. Tanto a primeira carta como a segunda carta, ela fala de maturidade espiritual. Para nós não sermos enganados pelas seitas, pelas heresias, nós temos que ler as cartas de Pedro, ler a Bíblia, para nós termos maturidade, porque a Bíblia diz que os imaturos, eles são levados por todo o vento e doutrina, são vítimas dos falsos mestres. E os falsos mestres, eles usam a palavra, só que usam as palavras de forma distorcida. E esses falsos mestres, eles são avarentos, são gananciosos. Esses falsos mestres são imorais, são profanos. E eles usam a palavra. Então, se você não estudar a palavra, não fazer como os bereanos. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 17, que os bereanos eles foram mais nobres do que os dos Tessalônica, porque diariamente eles examinavam se essas coisas eram assim mesmas. Então, nós temos que nos alimentar todos os dias para não sermos enganados. Então, quando a Bíblia fala sobre nós nos revestirmos de toda a armadura, essa armadura, sabe para quê? É para nós nos defendermos das seitas e das heresias. Esse é o objetivo de você se vestir toda a armadura de Deus. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra os seres humanos. Nós devemos investigar a armadura para nos defender das heresias, das seitas, porque elas estão aí. A Bíblia diz em Mateus 24 que ia multiplicar os enganos das heresias, as seitas, os falsos cristos, os falsos profetas. Você sabe por que o Judá foi levado pelo exílio? Porque naquela época tinha muitos falsos profetas. E sabe que os falsos profetas profetizavam? Eles profetizavam paz, paz, paz. Um exemplo de um falso profeta está lá em Jeremias capítulo 28. O falso profeta Ananias.
ele estava lá pedindo paz, paz, que o povo não ia ficar 70 anos na Babilônia. Então, ali ele teve um confronto com Jeremias ali. Então, os falsos profetas sempre vão pedir paz. Teve um exemplo de falso profeta, os falsos profetas que estavam lá falando palavras que agradavam o rei Acabe. Tá, o rei Josafá e o Acabe lá, eles iam para uma batalha. Precisa consultar os profetas para ver se eles iam para a batalha ou não. Aí chegou lá, chamou um monte de falso profeta lá, e falou, pode ir, por um paz. Porque... Aí chegou o profeta Micaias, e ele falou que ele ia lá, mas sabe porque ele ia para morrer. E as pessoas falaram, aqueles falsos profetas lá, eles estão falando coisas lá, e você fala o que está falando. Aí o profeta Micaias é um profeta que não se vende. Ele falou assim, eu vou falar o que o Senhor mandou falar. O profeta Elias, ele é um profeta que profetizava o que Deus mandava falar, e não o que as pessoas queriam ouvir. Porque muitas vezes, o que as pessoas querem ouvir, muitas vezes o que a pessoa quer ouvir não é o que Deus quer falar. E muitas coisas que Deus quer falar não é o que as pessoas querem ouvir. Então assim, eu tive muitos falsos profetas na Bíblia. E sabe o que eu vou dizer mais, meus irmãos? Isso é muito sério. A Bíblia diz que nós vamos descobrir quem é o falso profeta se a profecia se cumprir. Se a profecia se cumprir, esse profeta é verdadeiro. Mas se a profecia não se cumprir, é falso. E esse profeta tem que ser morto. Essa passagem está lá em Deuteronômio, se não me engano, é Deuteronômio capítulo 18. Mas eu vou dizer algo muito sério agora. Que fala que muitas pessoas não prestam atenção. A Bíblia diz que se aparecer entre vós um profeta, que tem revelações, que prediz o futuro, e a profecia acontecer, olha assim, e acontecer, mas logo em seguida, esse mesmo profeta dizer que, e a profecia acontecer, e ele dizer para a pessoa, vamos lá adorar deuses estranhos, não é para você seguir. Sabe o que é? É que muitas vezes Deus vai colocar pessoas, profetas, que vão profetizar e vão acontecer. Vão profetizar a porta de emprego, e a porta de emprego vai abrir. E muitas pessoas, as pessoas vão atrás agora do dia, elas não vão atrás das profecias que mandam abandonar o pecado, que mandam abandonar a prostituição, que não mandam abandonar os vícios, que não manda viver uma vida de santidade, pureza, justiça. Não, muitas pessoas hoje em dia vão atrás de profetas que profetizam coisas que concordam com os desejos carnais dela. Então muitas pessoas agora estão procurando mestres que falam coisas que cortam seus ouvidos. Essa passagem se encontra na segunda carta de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Aí está falando que as pessoas vão procurar mestres que falam coisas que concordam com os desejos carnais delas. Então tem muitas igrejas um dia estão cheias, igrejas dotadas de gente, mas essas pessoas estão lá porque eles estão atrás desses profetas que falam coisas que concordam com os desejos carnais delas. E esses homens estão lá recebendo dinheiro dessas pessoas. Então, mas Jesus não veio pegar a riqueza terrena, ele veio buscar o reino celestial. Quer ver um exemplo? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, o Senhor Jesus alimentou uma multidão. Sabe? Porque assim, a princípio as pessoas chegam lá para ouvir a palavra. Aí abençoou a palavra, abençoou a pessoa com a palavra e justificou o pena daquelas pessoas, porque elas se desfalecendo nos caminhos, que ele muitos vieram de longe. Fala que alimentou 5.000 pessoas. Aí, outra ocasião, alimentou 4.000. Mas pegando essa parte das 5.000, se só contava só os homens, mas se fosse contar mulheres e crianças, dá no mínimo 15.000 pessoas que alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão de 15.000 pessoas, no mínimo. Mas sabe o que aconteceu depois? As pessoas foram atrás dele, não por causa da palavra, por causa do que deu alimento para eles comer, e eles que foram saber de comida, de coisa terrena. Aí Jesus falou assim, eu não vim, eu não vim para dar alimento terreno, eu vim para dar alimento espiritual. Então assim, a pessoa falou assim, dura esse discurso. Então abandonaram Jesus, porque estavam procurando coisas terrenas. Então quando Jesus pregou a verdade, que ele veio dar o alimento espiritual, o alimento que leva para o céu, que não prega aqui coisas terrenas, mas leva para o céu, as pessoas abandonaram ela. Ou seja, as igrejas hoje em dia,
que prega apenas santidade, uma vida de santidade, de justiça, de pureza, que vai pulsar, e que não prega a chave do automóvel, a chave do carro, a chave do apartamento, a chave da casa própria, a chave da porta do emprego, a resposta da cura, que não prega casamento, essas coisas terrenas. São igrejas que estão vazias, mas as igrejas que pregam a chave da casa própria, as campanhas, né? As campanhas da casa própria, a campanha da chave do apartamento, da chave do automóvel, da casa própria, do apartamento, que prega a porta de emprego. Essas igrejas estão cheias, mas são coisas terrenas. Então a Bíblia diz que nós temos que vigiar, que vão aparecer muitos falsos profetas. E se você deixar de alimentar para dar você vai ser enganado. Amém, meus irmãos? Então eu quero, para não ficar nas minhas palavras, eu quero citar alguns versículos aqui para você estar meditando, tá bom? Olha aqui, se encontra alimento espiritual. Está aqui Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Jeremias 3,15. Eu lhe darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Ezequiel capítulo 34, versículo 14. E bons pastos apacentarei nos altos montes, e Israel será a sua pastagem, e ali se deitarão numa só boa pastagem e pastarão. Agora aqui, Cristo é o pão da vida. Está em João capítulo 6, versículo 32. Disse Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem come não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão verá para sempre. É o alimento espiritual. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, se alimente todos os dias. E lembre-se, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tenha uma boa noite e bom apetite alimentando da palavra do Senhor. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jeremias capítulo 8.